Cenário, Fábio. Muito bem, Maurício Bastos com as informações do Flamengo, Aline Fanelli com as informações do Palmeiras, intervalo de jogo, Denilson Show, o Palmeiras tá ganhando 1-0 com aquele golzinho no começo da partida. E o jogo, Denilson? O jogo não dá pra falar que foi um ataque contra a defesa, porque o Flamengo finalizou uma vez só aos 42 minutos, né, com a Arrascaeta. Porque quando o Palmeiras faz o gol com 5 minutos, e numa jogada, me arrisco em dizer que até trabalhada pelo Abel, dentro desse plano que a gente falou tanto antes de começar a final da Libertadores, o Gustavo Gomes com liberdade, num passe longo, acha ali o Mike avançando, aí faltou a comunicação do Bruno Henrique com o Felipe Luiz com o Bruno Henrique para ser mais exato, mais preciso, porque ali era só ele falar, fica no Dudu, e aí o Felipe Luiz iria pro fundo pro combate com o Mike. Isso não aconteceu e aí o Mike foi muito inteligente, né? Que eu falo muito, né? Nos jogos que um lateral, um ponta, quando chega na linha de fundo, tem que levantar a cabeça, não é só chutar a bola pra dentro da área. O Mike fez isso. Tanto é que o Davi Luiz, ele dá um cruzamento, imaginando um cruzamento ali entre o goleiro e a linha de defesa, ele cruza pra trás, e aí a presença e o bom momento que o Veiga vem vivendo, ele consegue fazer o gol. A partir desse momento o Flamengo foi muito lento na criação, a Arrascaeta não conseguiu entrar no jogo, participou até um pouco mais do que o Everton Ribeiro, esse sim tá muito mal, já há algum tempo jogando muito mal. Me arrisco em dizer que é uma opção de substituição até para a entrada do Michael, porque o Arrascaeta tá até um pouco melhor do que ele, mas o Flamengo precisa mudar o comportamento, precisa acelerar um pouquinho mais. E um time que tá muito bem posicionado como o Palmeiras, que aí o Flamengo deixou o Palmeiras na zona de conforto, porque eu tinha falado isso sobre zona de conforto, o Palmeiras conseguiu tirar o Flamengo da zona de conforto, mas só que depois do gol o Flamengo não conseguiu fazer o contrário, porque a lentidão na saída de bola, o Andréas Pereira não consegue passar do meio de campo para tentar uma superioridade numérica nesse meio de campo. O Davi Luiz está tentando avançar, mas essas jogadas centralizadas está facilitando a defesa do Danilo, do Zé Rafael. O Luan vem fazendo uma boa partida, o Gustavo Gomes também fazendo uma boa partida, mas nessa linha de 5, quando o Scarpa desce para fazer esse lateral esquerdo e o Piquerez para centralizar um pouquinho mais ao lado do Gustavo Gomes, o Mike tem se destacado demais nessa marcação em cima do Bruno Henrique. Para mim, eu acho que o jogador mais importante nesse sistema defensivo, até porque o Flamengo jogou um pouquinho mais por esse lado esquerdo, mas a gente teve pouquíssimas alternativas por parte do Flamengo. Palmeiras, se apertar um pouquinho nessa transição, acelerar um pouquinho, consegue surpreender o Flamengo num contra-ataque. É isso, e você falou exatamente a respeito da zona de conforto, né? O Palmeiras tem o jogo da maneira como ele gosta, né? Conseguiu fazer 1-0 logo no começo e aí é um jogo mais posicionado, esperando o adversário, quer dizer, está com as cartas na mão. O Renato é quem vai ter que achar no segundo tempo alguma coisa diferente, pode ser o Michael, né? Pode ser o Michael, que seria a primeira opção, ele também tem o Kennedy que vem jogando também com uma certa frequência para abrir os lados do campo. O Bruno Henrique não sei se vai aguentar, e a gente falou muito isso também no pré-início de Libertadores por causa do condicionamento físico. Isso serve também pro Arrascaeta. Então esses jogadores que dependem muito do talento, às vezes não estando bem fisicamente, e com essa intensidade não, mas esse bom posicionamento do meio de campo, principalmente defensivo da equipe do Palmeiras, tem dificultado. Então provavelmente a primeira opção para esse segundo tempo pelo lado do Flamengo é o Michael, para dar velocidade, fazer aquela fumaça e aí trazer também o torcedor, porque o torcedor, na maioria, como a gente falou também no início, caladinho, né? Porque sai o gol com 5 minutos, a minoria, que é o caso do torcedor palmeirense, fazendo um barulho danado, e o Palmeiras fez um primeiro tempo muito confortável, e aí um grande time começa por um grande goleiro, né? Uma defesa que poderia mudar o jogo, o Everton fez a defesa, que poderia ser um 1-1 já na reta final do primeiro tempo, aí você volta pro segundo tempo com outro ânimo, mas o Everton vive um momento extraordinário, salvou na única finalização da equipe do Flamengo. E você já deu indicativo, mas só pra gente ter certeza... Moio. Pra quem nesse primeiro tempo? Cara, eu acho que pro Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro leva a faixa de capitão, viveu grandes momentos e longo período jogando muito bem, mas tem que reconhecer que ele não vive um grande momento. Não é especificamente o jogo de hoje, obviamente, não tá bem, mas ele já vem jogando mal já há algum tempo. Então, pra mim, moiou, hein, Everton Ribeiro. Muito bem, Denilson Show volta daqui a pouco no segundo tempo, vai tomar uma água, daqui a pouco a rapaziada toda volta pra contar pra você o capítulo final dessa história, né? Por enquanto, Palmeiras 1, Rafael Veiga foi pra rede, Flamengo 0, Marcelo Duó contou pra gente com os comentários do Denilson Show, as reportagens da Aline Fanelli e do Maurício Bastos. Tá 1-0 Palmeiras.